Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos videoaula, tá? Tô com saudade de vocês, faz tempo que a gente não se encontra e a gente espera que tudo isso passe o mais rápido possível para a gente poder se reencontrar, se abraçar e a gente poder conversar pessoalmente, tá? A disciplina desta sexta-feira, tá? Relações sociais, ética e direitos humanos, a gente vai retomar o conteúdo e dessa vez em forma de vídeo, para que se facilitar a vida de vocês, é um meio da gente se ajudar, né? Então vamos falar um pouco hoje sobre multiculturalismo e direitos humanos, certo? Então, o atual contexto internacional, a nova configuração que se está afirmando com força, principalmente a partir de um certo tempo atrás, certamente não constitui um cenário propício, né, para a afirmação de uma cultura dos direitos humanos, né? Então, um documento final de uma recente conferência regional sobre educação em direitos humanos na América Latina e Caribe, promovida pelo Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU e pela Unesco, né? Realizada no México há um tempo atrás, afirma que, vou ler para vocês. Esta conferência expressa sua preocupação porque, no momento presente, o exercício dos direitos humanos pode ser subordinado a políticas de segurança nacional, assim como pelo fato de ser produzido uma imobilidade em relação a apoiar agendas para avançar nos direitos humanos, concretamente as relativas às recomendações da Conferência de Durban. Bem, globalização, políticas neoliberais, segurança global, essas são realidades que estão acentuando a exclusão e em suas diferentes formas e manifestações. No entanto, não afetam igualmente a todos os grupos sociais e culturais, nem a todos os países, né? E dentro de cada país, as diferentes regiões e pessoas, tá? Então, são os considerados diferentes, aqueles que por suas características sociais ou étnicas, por serem portadores de necessidades especiais, por não se enquadrarem a uma sociedade cada vez mais marcada pela competitividade, pela lógica do mercado. Vamos lá, os perdedores, os descartáveis, né? Que vem cada dia, vem de ver, né? Cada dia negado o seu direito de ter direitos, né? E negar o outro, mas sim no entanto, na minha opinião, o problema não é afirmar um polo a negar o outro, mas temos uma visão dialética da relação entre igualdade e diferença, né? Hoje em dia não se pode falar em igualdade sem incluir a questão da diversidade, né? Nem se pode
nem se pode abordar a questão da diferença dissociada da afirmação de igualdade, né? Então, uma frase do sociólogo Boaventura Souza Santos, ela nos mostra especialmente oportuna esta tensão, né? Vou ler para vocês. Temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza. E temos direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então, mais do que nunca, a gente tem vivido uma situação de luta para a aceitação dessas diferenças, né? Então a gente vê uma sociedade em constante batalha para que isso seja superado, né? Então, nesse sentido, não se deve opor igualdade à diferença, né? De fato, a igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade, né? Diferença não se opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série. Tudo o mesmo, tudo a mesmice, né? O que é ser diferente? O que é ser igual? Ser igual a um padrão já existente? Qual é o padrão socialmente aceitável? Fica a pergunta para vocês. É claro que eu não vou responder por questões óbvias, né? Então, o que estamos querendo trabalhar é, ao mesmo tempo, negar a padronização e lutar contra todas as formas de desigualdade, né? Então, esse é o momento. Nele, nós temos que buscar, no meio das tensões, contradições e conflitos, caminhos de afirmação de uma cultura dos direitos humanos, né? Que penetre todas as práticas sociais e seja capaz de favorecer processos de democratização, de articular a afirmação de modo especial os direitos sociais e econômicos, com o reconhecimento dos direitos à diferença. Então, articular igualdade e diferença é uma exigência do momento, né? Essa é uma questão fundamental no nosso momento atual, né? Porque para alguns, né, a construção da democracia tem que colocar a ênfase nas questões relativas à igualdade e, portanto, eliminar ou relativizar as diferenças. Existem também posições que defendem o multiculturalismo radical, com tal ênfase na diferença que a igualdade fica em um segundo plano. No entanto, na minha opinião, o problema não é afirmar um polo e negar outro, mas sim termos uma visão dialética da relação entre igualdade e diferença, né? Hoje em dia, a gente não pode falar de igualdade sem incluir a questão da diversidade. Nem se pode abordar a questão da diferença dissociada da afirmação de igualdade, né? Quem são os iguais e quem são os diferentes, né? Quem que está certo nesse mundo? Então,
reforçando o que a gente quer trabalhar ao mesmo tempo, negar essa padronização e lutar contra todas as formas de desigualdade, né, presentes na nossa sociedade. Nem padronização, nem desigualdade. E sim lutar por uma igualdade pelo reconhecimento das diferenças. Vamos lá, todos são iguais. Todos são realmente iguais? Que mundo que você está vivendo? Né? Então, a igualdade que queremos construir assume a promoção dos direitos básicos de todas as pessoas. No todo, são iguais. Né? No entanto, esses todos não são padronizados. Todos são iguais, não são padronizados. Né? Vamos lá para o Henry Ford, que fabricava na sua linha de produção em série o Ford modelo T. E ele dizia: todos podem ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, existia uma padronização. Você não tem Ford modelo T, aquele calhambeque famoso, de 1920 em diante, né? Colorido. Só existe na cor preta. Então, igualdade não é padronização, né? Tem que ter as suas diferenças reconhecidas como elemento na construção da igualdade. Nós todos somos iguais, né? Nós todos somos pessoas iguais, garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição da República Federativa do Brasil. Eu fui atender uma necessidade ali, mas retornando, a nossa história ela está marcada pela eliminação do outro, ou por sua escravização, que também é uma forma de negação, né, da sua identidade. Então, esses outros que são eus, né, na construção da identidade, são negados, né? Nesse sentido, o debate multicultural nos coloca diante dessa questão desses sujeitos, né? Desses sujeitos históricos, né, que foram massacrados, mas que souberam resistir e hoje continuam afirmando suas identidades fortemente nas sociedades, numa situação de relações de poder assimétricas, de subordinação e exclusão ainda muito acentuadas, né? É importante assinalar como fato especial a importância nesse momento histórico, né? Quando a Unesco, na sua conferência geral, creio que foi em 2008, foi realizada em Paris, com a presença de mais de 180 países, ela aprovou por aclamação a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, e que o diretor, o sobrenome dele era Matsuura, se não me falha a memória, tenha declarado que esperava que essa declaração chegasse um dia a adquirir tanta força quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é: o que é... Aí a gente grava a aula em casa, os cachorros estão latindo, eu tenho que parar a aula, né? Mas assim, o que eu quero saber de vocês, e aí vocês façam essa atividade, eu quero que vocês me falem sobre desigualdade, igualdade e padronização. Qual é o entendimento de vocês sobre isso? Como vocês enxergam isso no mundo hoje? Vocês têm alguma coisa para me relatar? Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Vocês
passaram por algum momento onde foram tratados como iguais ou desiguais, ou viram isso acontecer? Se viram, eu quero saber, né? Assim, agora a gente vai para o intervalo, depois a gente volta para a aula seguinte. Muito obrigado, até daqui a pouco.